Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao CM Summit. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu sou a Gisele Silva, sou mentora de carreira e estou aqui num painel muito especial com as ilustres Lia Penteado e Wanda Noná. Olá, pessoal! Tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho interessante, meninas, é um prazer, uma alegria imensa estar aqui com vocês, fazendo essa partilha tão importante sobre essa profissão que não é tão antiga e não tão nova assim. É uma profissão que já existe há algum tempo, não é, meninas? Mas que muita gente desconhece. E aí vai ser muito interessante hoje a gente esclarecer várias dúvidas dos nossos participantes aí do CM Summit. E eu conto com vocês para me ajudar nessa tarefa. Bora lá, então. Vai ser muito bacana a gente conversar aí com a galera. Com certeza. Acho que é legal a gente compartilhar algumas experiências. Isso é ótimo, isso vai ser ótimo. Para começar, que tal vocês se apresentarem? Eu posso começar com a Lia Penteado, só por questões de alfabeto, pode ser? Claro, bora lá, então. Oi, pessoal, eu sou a Lia. Eu estou como CM desde 2019. Eu venho de experiência na área de comunicação, de design, de marketing e encontrei aí na área de comunidades um grande fit com as minhas experiências e com as minhas crenças, né? Com a minha missão. Então, eu gosto demais. E daí, quando eu encontrei a CM School, também passei a ser facilitadora, então eu gosto muito de participar também da carreira de novos CMs, e estou muito feliz de estar aqui. Além de CM, eu também sou taróloga, eu também sou designer, eu também sou... Enfim, acho que a gente nunca deixa de ser empreendedora, né? Também sou um pouquinho empreendedora. Hoje eu moro em Piracicaba, moro numa chácara, com gato, cachorro... mas também estou sempre indo para São Paulo, né? Então, quarta-feira estarei presencialmente com vocês. Que delícia, que maravilha. Lia, é muito interessante o que você disse, porque hoje nós não precisamos ter só uma profissão, fazer só uma coisa. Hoje nós podemos ter, além de ter diversas profissões que a gente pode, inclusive, alternar ao longo da nossa jornada, né? Uma hora atuando mais de uma linha, com uma profissão, uma atuação mais voltada para uma área de community manager, por exemplo, mas em paralelo tocar outros desejos, outros sonhos, outras vocações, né? E você mostra que isso é bem possível. Muito bacana. Eu sempre fui muito multitalentos, né? Então, eu sempre gostei de ir para muitas vertentes, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que também foi por isso que eu me encantei com a área de community manager, porque você tem que ser muitas coisas ao mesmo tempo, né? Quanto você tem que ter aí um canivete suíço de talentos, né? Muito interessante. Prazer pela aqui. Prazer. Ô, Wanda, conta aí um pouquinho sobre você, como você iniciou, o que você faz. Conta pra gente te conhecer um pouco mais. Claro. Então, eu sou a Wanda Nonato. Na real, Wanda é meu nome artístico. Eu sempre gosto de frisar isso, porque eu acredito que quem lidar e quem fala está diretamente com o público é artista. Não necessariamente é aquele que está no palco, no teatro, no cinema. Artista é quem lidar com pessoas. Então, eu criei o meu próprio nome artístico, então é Wanda Nonato, mas meu nome original é Wanderleia. E aí, por ser um nome extenso, eu optei em reduzir para conseguir as pessoas entenderem e ter mais facilidade para pronunciar meu nome. Bom, eu moro e nasci na cidade de Suzano, Grande São Paulo. Atuo com comunidade desde 2019, também, igual a Lia. Anteriormente, eu trabalhava como gerente de restaurante, então liderava também um time. Tínhamos que ter aquele jogo de cintura, porque quem lidar com restaurante tem que ter esse jogo de cintura, essa malemolência, que inclusive tem muito a ver com comunidade, a gente tem que ter muito esse jogo de cintura. Eu adorei o termo que a Lia trouxe, que é a parte de multitalentos. Eu acho que isso é muito importante, porque quem lidar com a comunidade tem que ter isso, tem que ter talento para tudo. E às vezes a gente desenvolve coisas que a gente nem imaginaria que a gente ia conseguir desenvolver.
E sou formada em publicidade e propaganda, então me considero muito uma comunicadora. Gosto muito de estar falando com as pessoas, gosto muito de estar perto de pessoas. Sou muito acolhedora, isso eu tenho de tradição, minha família é assim, sou de família nordestina, então acredito que o Nordeste tem muito essa força, essa potência de acolher as pessoas. Então eu cresci com uma família dessa forma e levo isso para a vida. Eu amo receber amigos, receber colegas, de estar perto de pessoas, então eu acredito que isso me fez se apaixonar pela área de comunidade. A gente vai, no decorrer aqui, falando um pouco mais sobre a área, mas uma das minhas paixões é estar perto de pessoas e ter esse contato, nem que seja online, como a gente está fazendo aqui. E essa é uma necessidade, né? Não é, Wanda? Que surgiu muito, principalmente nesse mundo pós-pandêmico. Né? Fazer parte de comunidades, né? Participar de comunidades, entender outras perspectivas, né? Novas possibilidades de entendimento de diversos assuntos e promover engajamento, né? De uma causa, de um assunto, uma temática que seja importante. Eu acredito que não é um caminho sem volta. Eu acho que as comunidades elas tiveram um início muito importante, num momento muito importante, no início não, mas um boom, mas é um caminho sem volta. O que vocês pensam sobre isso? Quer começar, Lia? Importância em termos no mercado mesmo, você fala? Em termos de mercado. Como é que a Community Manager ele vem para trazer uma mudança muito grande, né, no mercado, nas empresas, com as pessoas, os envolvidos nas comunidades, né? E a tendência é cada vez mais aumentar essa necessidade dessa atuação de Community Manager. Porque na verdade, né, é uma mudança de paradigma, né, que as empresas estão olhando hoje, que não é mais aquele raciocínio de criar o produto e daí você tem que investir muita grana para você fazer publicidade, fazer esse produto chegar para as pessoas, né? Então, hoje, as empresas estão entendendo que primeiro se cria uma comunidade e depois você cria o produto. Porque daí sim, você vai conseguir criar um produto perfeito para aquelas pessoas, né? Então, a gente está vivendo realmente uma mudança de paradigma, né? Que isso está mudando cada vez mais. Então, isso, eu diria que é uma evolução do que a gente conhece como Web 2, que está indo para a Web 3, né? E tudo isso a gente vai falar aqui ao longo dos dias do CM Summit. E um ponto legal, falando dessas mudanças, né? A comunidade, Community Manager já existe há um certo tempo. Aqui no Brasil, eu ainda considero recente. Começou a falar sobre Community Manager em 2018, entre 2017 e 2018, mas o boom mesmo que as pessoas, as empresas começaram a buscar pelo profissional de Community Manager foi em 2020, né? Durante a pandemia, porque impactou muito. E as pessoas queriam falar de comunidade, entra muito no que a Lia compartilhou, que precisa, primeiro, tem que formar aquela comunidade para criar esse produto e engajar aquele público, né, os seus clientes. E quando a gente fala de comunidade, é muito essa questão, geração de valor, engajamento, retenção. Então, são pontos importantes que as empresas começaram a olhar com mais ênfase durante a pandemia. Então, eu acredito que também é um caminho sem volta, sabe? Tem algumas dificuldades, porque tem empresas que ainda não entendem sobre o termo de Community Manager. Por isso que eu acho que é importante a gente criar eventos como esse para explicar e compartilhar para as empresas a diferença, né? Porque as pessoas às vezes acabam confundindo um Community Manager com um CS, um Community Manager com social media. Então, é legal também a gente compartilhar e mostrar a diferença, né? De como a comunidade atua. Muito bem dito por vocês. Sabe o que me veio à mente? Quando vocês se apresentaram, vocês utilizaram o termo multitalentos, né? Aproveitando esse termo, eu tenho uma dúvida. Queria saber de vocês, e primeiro vamos conversar aqui com a Lia, quais são as soft skills e as hard skills para ser um community manager? Imagine que eu estou começando a embrenhar, né, nessa linha de atuação, e eu não sei que tipo de hard skills, de competências eu tenho que ter, competências técnicas e competências comportamentais. Legal. Pode
Falando um pouquinho iniciar, Lia. de hard skill são as competências técnicas, né? Então, o que você precisa tecnicamente saber para ser um community manager, né? Eu diria que essencialmente é saber analisar dados, porque você vai ter que tomar decisões, mudar a rota através de dados. Então, sim, você precisa saber dados. E isso é muito engraçado porque muitos community managers vieram de comunicação, né, e falam, eu sou de humanas, não sei números, mas sim, você vai ter que saber números. E isso é uma coisa que você pode aprender, né? Eu digo que tudo é aprendível, né, nessa vida, inclusive análise de dados, é muito importante. Você vai ter que saber fazer pesquisa com o usuário, né, pesquisa de membros, né? E eu vim da área de design, né? Então, essa questão de pesquisa com o usuário é uma coisa que a gente usa muito, e isso também entra na área do community manager, né? Você perguntar para a sua comunidade o que eles querem, se eles estão satisfeitos ou não. Então, fazer pesquisa é fundamental, e veja que depois dessa pesquisa você vai ter que fazer o quê? Analisar esses dados, né? Então, tá vendo como tudo vai se unindo, né? E também, claro, né, a parte de plataformas. Então, você vai ter que saber usar plataformas de rede social, plataformas de marketing, CRM, ou a própria plataforma que a sua comunidade, né, se a sua comunidade for dentro de um aplicativo ou dentro de uma plataforma, né, você vai ter que saber operacionalizar aquilo, né? Mas também tem isso de hard skill, seria isso. Soft skill, então, a gente tem muito mais outras, né? Como ser uma pessoa empática, discutativa, tem um tanto de liderança também. Que mais? Vou passar para a Wanda aí, para não ficar aqui só falando. Tá, continua, Wanda, falando das competências comportamentais, conhecidas também como soft skills. Sim. Eu vou começar também pelo hard, eu acho que tem tudo a ver no que a Lia compartilhou. Um ponto que eu acho importante também, além dessa parte de manusear ferramentas, né, de lidar com plataformas, lidar também com esses aplicativos, eu acho que é legal também pensar em metodologias ágeis. Então, quando a gente fala de community manager e a gente está lidando sempre por esse universo de inovação, tecnologia, é legal também entender sobre metodologias. Frameworks também, isso é importante, inclusive tem alguns livros, né, como Organizações Exponenciais, que traz algumas dicas sobre como manusear essa parte. Eu acho que isso é importante, a gente consegue desenvolver bastante o hard skill. Outra, na parte do soft skill, aí são várias. Esse jogo de cintura, nessa malemolência, como eu citei lá no início, é muito um soft skill. Então, a pessoa já tem esse talento, né? Já segue com isso desde muito cedo. A empatia, que é super importante para poder lidar com o ser humano, né? Porque quando a gente fala de comunidade, nem que seja uma comunidade online, você está lidando com humanos. Então, é importante saber entender também e se colocar no lugar do outro. Pensar também em empoderar outros membros. Eu acho que falando de... Quando a gente cita essa parte de soft skill, a gente também tem que pensar em ajudar aquela pessoa a se sentir mais empoderada. Isso envolve também com empatia, mas eu gosto de citar sobre o senso de pertencimento. Fazer aquela pessoa se sentir confortável naquele ambiente. Então, trazer esse conforto, né? A comunidade é muito nessa linha. Quando a gente fala de comunidade em linhas gerais, é muito voltado a esse ambiente acolhedor, esse ambiente seguro. Então, é legal também trazer esse conforto. Eu acredito muito que entra nessa parte de soft skill. Eu teria até algumas outras coisas para acrescentar, né? Eu acho que liderança, mesmo que você não seja um community manager líder de um time de outros community managers, você está exercendo liderança para aquela comunidade que você está cuidando, né? Então, com certeza, soft skill de liderança é importante. Organização e planejamento, porque, como a gente falou, né? Você vai ser multitarefa, né? Então, organização e ser muito bem planejar, ter um planejamento muito bem feito, vai ser com certeza importante. E uma outra coisa que eu acho legal também é você ter um bom entrosamento entre os times, sabe? Que isso é uma coisa que eu vivencio no meu dia a dia, né? Que é você às vezes faz a ponte entre outros times, sabe? Então, eu faço a ponte entre time de marketing com o time de Customer Success, com o time de tecnologia, sabe? Então, você ter
um pouquinho desse jogo de cintura, de conseguir conversar com todo mundo, né? Acho super importante, né? Eu concordo com você, Lia. Eu acho que essa parte de saber lidar com pessoas, né? Porque a gente que está nesse cargo de community manager, realmente, a gente lidar com tantas áreas e tudo se complementa, porque a gente está falando sempre de geração de valor, né? Então, acho que é importante a gente começar a pensar em realmente como lidar com essas pessoas. E aí também tem aquela parte de lidar com a área tech, né? Quando a gente fala que aí acho que tem uma dificuldade ainda maior, tecnologia, como lidar com essas pessoas. E aí entra muito essa parte de empatia e entender que são áreas bem diferentes, mas que a gente pode se complementar. Sim, e assim, eu já vi pessoas que migraram para community managers, assim, das mais variadas áreas, sabe? Então, eu não acho que você ser de uma área X é um limitador de você se tornar um community manager, sabe? Mas que dentro disso que a gente está falando de soft skills e hard skills, é importante que contemple, né? Eu acho legal também frisar que não existe uma faculdade para o community manager. Exato, não existe. Então, não tem. A pessoa pode ser de exatas. Eu conheço uma pessoa que ela é formada em oceanografia e ela veio trabalhar na área de comunidade. Então, olha que louco, né? Então, não tem necessidade de realmente estar numa faculdade específica para atuar com comunidades. Uhum. E tá no mudo, Gi? É uma atuação ampla, vocês me ouvem? Sim. É uma atuação bem ampla, que abarca diversas profissões, né? E apesar de não ter uma faculdade específica para atuar, existe uma escola que forma community managers, né? Exatamente. E Aqui ela é muito interessante. Pode falar. Exatamente. É exatamente esse, eu vejo que é o papel da CM School, né? Porque muitas pessoas que querem fazer essa transição, às vezes elas começam a transição já na prática, né? Mas falta um pouco de teoria, falta troca com outras pessoas do mercado, né? Então, acho que CM School tem esse papel de ser a faculdade de CMs que a gente não tem, né? Concordo. Eu acho que até essa parte de relacionamento, porque a gente sente muita falta desse contato, né? O CM School, ele promove essas reuniões, esses encontros que a gente consegue, às vezes, acha que está com um problema super complexo e quando a gente tem uma troca como essas semanais que acontecem, a gente consegue entender que dá para resolver. Acho bem importante, concordo com vocês. Muito interessante. E aí, assim, se a gente tem essas hard e soft skills, e o community manager abarca, né, alcança diversas formações, diversos estilos de personalidade e formas de atuação e até profissões, né? Quais são as diferentes áreas, né, de atuação de um community manager? De que forma? Quais são as diferentes formas que um community manager pode atuar? Quer você, Vânia? Eu vou começar aqui, então. Eu acredito que as áreas que o community manager pode atuar é muito amplo, né? Vai muito do que as empresas buscam, mas eu acredito muito na marca. Então, o community manager pode atuar em determinadas marcas. O community manager pode atuar em hubs de inovação, como eu atuo, voltado para o ecossistema, né, de startups, pensando também em áreas, universos privados ou abertos, comunidades abertas também. Tem diversos community managers que atuam em comunidades voltado de uma forma aberta para um todo. Ele pensa também em trabalhar nas partes de branding, falando sobre, não só de marca, mas falando no geral, né? Que ele pode pensar em atuar num formato voltado para moda, por exemplo, que a gente vê essa parte de blogueiras nas redes sociais, que também tem um profissional de community manager para ficar tendo aquele engajamento e gerando valor para o produto. Quer me complementar, Lia? Também existe a possibilidade de você trabalhar com comunidade interna de uma empresa, que daí você vai mais por employer branding, né? Então aí você cuida da comunidade daqueles colaboradores daquela empresa. Isso é uma coisa que também está crescendo muito por conta desse racional de retenção de talentos, né? E agora a gente está com a Web3, né? Então, o Web3 também está abrindo, um monte de campo aí de possibilidades para community managers, né?
Eu comecei a minha atuação como community manager físico, né? De local físico, depois eu fui para a comunidade online e hoje eu estou numa empresa onde eu também é uma comunidade online, só que de pessoas que visitam uma feira física. Então hoje eu diria que eu estou aí como community manager híbrida, vamos dizer assim, sabe? Então é muito bacana também poder você ter diversas experiências de comunidade, isso é muito bacana, acrescenta muito. Sim, eu acho que isso é mesmo, né? É muito interessante, né, Van? Que me parece que é uma área que ela dá múltiplas possibilidades, é uma área muito flexível, que dá várias formas de atuação. Mas vamos pensar aqui numa organização, né? Vamos pensar que numa organização conseguiu entender e já entendeu o valor das comunidades, né? Como isso impacta na sua marca. Principalmente o que você disse, Lia, que eu gostei muito do que você disse, engajamento, pertencimento, né? Retenção de talentos. E a gente sabe muito bem que para um colaborador se sentir engajado, ele tem que se sentir pertencente àquele grupo. E para isso ele tem que ter relações, né? Ele tem que ter um canal de comunicação muito ativo, muito dinâmico, né? E aí, quando a gente pensa nisso, vamos pensar um pouquinho na empresa, né? Vendo assim, em cargos, de cargos, de ascensão de carreira, por exemplo, numa organização que já tem o seu community manager, já tem a sua área e é uma área ativa. Em termos de cargos, né? Quais são os cargos que um community manager numa organização pode assumir quando ele vai crescendo na carreira? Existe, né, esse plano de carreira para o community manager também? Super existe. Pode ser você. Quando ele entra, né? Quando ele vai entrar, quando a gente fala de migração de carreira, quando alguém vai fazer uma transição de carreira, geralmente você entra como júnior, né? Então, o júnior, ele vai ter sempre uma pessoa acima dele, né? Um community manager acima dele que vai ajudar ele nas tarefas do dia a dia, para entender o que é a carreira. E dali bom, isso vai variar muito, tá? Em torno de quantos anos que ele pode se tornar pleno, difere muito de setores, de empresa, mas vamos dizer assim que mais ou menos de 1 a 2 anos ele pode virar um pleno, e depois de 3 a 4 anos virar um sênior, por exemplo, né? Então, basicamente, júnior, pleno, sênior é algo que você vê nas áreas tech, né? Que isso também eu vejo aqui na área de community manager, né? Você também vê assim, Wanda? Eu concordo com você, mas eu acredito muito nessa parte como que a empresa atua nesse segmento, né? Eu acompanho algumas áreas e outras comunidades e eu vejo muita questão do júnior, né? Quando ele está na fase de júnior, tem o júnior 1, 2, 3, pleno 1, 2, 3, sênior 1, 2, 3, que assim a gente consegue acompanhar o desenvolvimento daquele community manager. Eu acredito muito que tem que ter uma liderança, então, iniciando ali, quando a pessoa se torna um sênior, ela começa a se capacitar para se tornar um líder. E aí ele pode ser um head, ele pode ser um CCO, tem diversas possibilidades, mas também pensando em um formato Y, né? Às vezes o community manager, ele pode ir para uma outra área também, onde ele se achar confortável, por exemplo. Áreas como o CS, que é muito próximo, ou CX, né? Então, acho que também eles podem migrar para áreas como essas, mas vindo de um nível hierárquico como esse que a gente falou, de Junior, Pleno e Sênior, eu acredito que é um padrão que a área de comunidade e o Community Manager tem e tende a seguir. Mas é uma área, assim, acho que acredito que por ser nova, principalmente aqui no Brasil, tem essas possibilidades aí de migrar para outros setores. E também tem outras coisas que eu vejo que tem nomes diferentes, né? Você pode ter, por exemplo, um Community Program Manager. Ele vai cuidar de programas específicos, né? Rodar programas específicos. Aí você pode ser também um Community Operation Manager. Então, você vai ser uma pessoa que vai olhar mais para o operacional, né? Você lembra de mais alguns outros nomes aí, Wanda? Olha, na parte de community, eu não consigo lembrar de uma agora, mas esse CPO tá muito
assim, acho que eu vi muito no mercado, assim, acho que a galera tá começando a aderir muito a essa parte. Mas eu acredito muito, assim, acho que a galera tá utilizando muito esse community na frente, e quando você vai ver, você lidar mais ou numa área de tecnologia ou voltado para a parte de operação. E eu também vejo que o pessoal da área de inovação acaba também misturando um pouquinho com o papel de community manager, né? Então, às vezes você vê um descritivo de vaga de gerente de inovação que é muito parecido com community manager, com esse community program manager, por exemplo, sabe? Então, eu costumo dizer para o meu time que hoje a gente está com esse chapéu de comunidades, vai que daqui a alguns anos não se chama mais comunidades, vai se chamar inovação, ou vai se chamar Customer Success, né? Mas, assim, ainda é comunidades, mas você pode migrar de empresa e ser chamado de outra coisa, mas ainda ser comunidade, sabe? Então, é por isso que eu acho que a gente não pode ter uma camisa de força, sabe? É flexível, várias possibilidades. Até porque, né, meninas, tratando-se de inovação, quando a gente fala de inovação aberta, você cria-se comunidades inovativas, né? Você cria clusters inovativos. Então, quando você fala de community manager e inovação, está muito próximo os dois termos. Porque a equipe, o time, o squad de inovação, ele acaba se formando como uma comunidade, para trabalhar em partes da criação ou da ruptura, né, de uma inovação disruptiva, ou de uma inovação radical. Muito interessante. Mas agora eu estou curiosa, muito curiosa, para saber a carreira de vocês. E eu estou muito curiosa para saber como foi a transição de carreira de vocês. Eu gostaria muito de ouvir da Wanda, porque é o seguinte, Wanda, olha só, você disse que foi gerente de restaurante. Sim. Né? E você hoje atua fortemente como community manager. Conta para nós, como é que foi essa história? Tá, vamos lá. Eu vou entrar lá atrás, tá? No meu início de jornada com comunidades. Eu sempre fiz parte, eu acho que todo ser humano faz parte de uma comunidade, nem que seja uma comunidade familiar, ou uma comunidade de amigos, ou uma comunidade na escola, como o Grêmio, por exemplo. Mas acho que todo mundo já fez parte de uma. E de uma forma inconsciente, eu já fiz parte de várias comunidades, sem entender que era uma comunidade. Então, vindo muito dessa linha de família, de escola, eu também fiz parte de uma comunidade esportiva. Eu sou extremamente palmeirense aí, como o Emiliano também é. E desde muito cedo, meu pai era de uma torcida organizada. E aí, quando eu cresci, assim, fiquei na fase da adolescência, eu também passei a ser de uma torcida organizada. E aí eu gostava de agregar muito, então a gente promovia eventos, festas, encontros, como que a gente iria para o estádio, e ninguém falava do senso de comunidade, mas eu me sentia pertencente àquilo, e eu gostava de agregar junto com aqueles membros, né? Então, a primeira comunidade que eu entendo como comunidade, que a gente tinha todo esse planejamento para ir para um estádio, veio da primeira torcida, da torcida organizada que eu fiz parte, que foi a Tupi. Então, para mim, foi a primeira comunidade que realmente, hoje eu entendo que foi uma comunidade relevante na minha vida. E aí, com isso, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu trabalhei em diversas áreas, e aí um dos lugares que eu fiquei por mais tempo foi em restaurante. Então, eu estava fazendo faculdade, atuava como publicidade, fazendo esse curso, e aí eu fiquei 6 anos como gerente, iniciei como recepcionista, depois fui caixa, líder, e aí fiquei por 3 anos como gerente. Então, na área da gestão ali de um espaço, eu não sei cozinhar, tá, gente? Eu sou muito boa em atendimento, em apagar incêndio, em lidar com as pessoas, mas na área da cozinha não era minha praia. E lá no restaurante, eu lidava muito com as pessoas, né? Com o salão, com esse público, e fiquei por muito tempo atuando com isso. E aí chegou um momento que eu vi que não tinha mais para onde eu ir. Eu queria algo mais, queria viver algo novo. E aí eu comecei a pesquisar sobre áreas, me encontrei sobre a área, né? Na época eu não sabia o que era comunidade, não sabia o que era espaço de inovação, não sabia o que era um community manager. E aí eu fui lá, fiz a entrevista, passei
e comecei a trabalhar como anfitriã, né? Na época, né, era chamado de host. E aí eu fiquei trabalhando com 8 meses como host, e depois de 8 meses eu passei a ser gerente de comunidade de um hub físico. Então eu passei a gerenciar esse espaço. Confesso que não foi fácil, porque eu tinha muita dificuldade de entender esses processos, né? Exatamente como que funcionava aquilo. Então eu passei a estudar, a participar de eventos. Na época não tinha tanto evento como tem hoje, mas eu passei a frequentar mais. Comecei a me relacionar com outras comunidades, comunidades abertas, principalmente, sendo voluntária, para entender mais sobre esse processo. Comecei a buscar livros, né? Tinha muita coisa de fora. Aqui dentro não tinha tanto assunto. Depois passou a ter tribos, CM School, outros ambientes que a gente poderia entender mais de comunidade. Mas naquela época não tinha. E aí, com isso, eu fiquei trabalhando como Community Manager, iniciei como Community Manager Júnior, depois eu passei a Community Manager Pleno, virei Sênior e hoje eu estou como Community Manager, Community Leader, né? Hoje eu lidero os espaços físicos. Mas esse é um pouquinho da minha jornada. Foi uma migração super diferente, porque eu não trabalhava na área de inovação, tecnologia, nada assim. Os insumos que eu trouxe de gerente de comunidade foi muito essa parte de jogo de cintura, flexibilidade, a comunicação, lidar com pessoas, ter empatia e saber apagar incêndio. Porque lidar com esses problemas, né? São conflitos. E comunidade, quando a gente fala de pessoas, existem conflitos e a gente tem que saber lidar da melhor forma possível. Então, eu acredito são conflitos construtivos, né? Com Então, certeza, é muito sempre. importante ter essa capacidade de entender que o conflito ele não é necessariamente algo que rompe, mas sim que constrói, né? Que faz Com novas certeza. perspectivas. Mas E a sabe gente que eu estou com uma aprende, né? curiosidade, Wanda? Não entendi, desculpa. Eu estou com uma curiosidade. Em Sim. termos de tempo, qual o seu ponto de partida até o momento que você está hoje, de carreira? Quanto tempo foi a sua jornada? Tá. Hoje eu estou há 3 anos e meio na área de comunidade. Então, Nossa, foram 3 anos e meio que eu construí essa carreira. E assim, hoje eu me muito bem. encontrei. Hoje eu sei exatamente o que eu quero, já sei o meu propósito e eu não me vejo fazendo outra coisa. É claro, muito como a Lia citou, né? A área ela é muito ampla, você pode diversificar e atuar com outros nomes, no entanto, acaba sendo comunidade. Então, hoje eu me encontrei nessa área e eu acho que é o que eu quero seguir como carreira. Acho não, Parabéns. com certeza. É certeza, né? Que a sua Sim, jornada já começou linda e que ela seja mais brilhante ainda. Agora é obrigada. você, Lívia, uma grande curiosidade. Conta pra gente, você disse que é taróloga também. Conta pra nós a sua jornada. Como foi essa transição de carreira? O tarô veio para mim durante a pandemia, sabia? Sempre tive curiosidade e daí aproveitei, né, que estávamos lá enjaulados, né? E poxa, vou aqui estudar tarô e me veio muito fácil assim, sabe? Então é uma coisa que eu pego, vamos dizer assim, para minha vida fora de trabalho, que tem muito a ver com comunidade também, né? Mas quem sabe um dia eu desenvolvo um plano B com isso, né? Estou aí construindo, já tendo, enfim. Mas profissionalmente, eu comecei minha carreira como assistente de ilustradora. Então, sempre fui das artes, sempre fui aquela criança que gostava de pintar, desenhar, sabe? Criar coisas, sempre fui muito criativa. Então, fui pro campo de comunicação social e design, né? Fiz os dois cursos juntos, comecei a trabalhar em agência, e daí eu fui, e também a criatividade me levou a empreender, e daí eu empreendi, depois da passagem por agências, eu criei um coworking, era um pequeno coworking, e dentro desse coworking eu também tinha o meu escritório de design, né? Então eram dois negócios dentro do mesmo espaço. E eu acho que coworking é uma ótima escola de CMs. Então, eu já estava fazendo comunidade dentro desse coworking sem saber que eu estava fazendo, porque eu tinha que atender, eu tinha que administrar egos, tinha que responder, sabe, expectativas diversas, né? Então, esse jogo de cintura que a Wanda falou muito bem. Então, enquanto isso, eu também gerenciando o meu escritório de design, atendendo o cliente, criando marcas, fazendo branding, site, rede social.
né? Quando a gente é jovem, a gente faz cada coisa, né? Então, eu fiquei 6 anos, então foi um ciclo de 6 anos que eu fiquei nesses 2 empreendimentos. Aí, quando chegou 2019, foi o meu ano de virada, assim, né? Que em janeiro de 2019, eu fechei o coworking, e veja que eu fechei 1 ano e pouco antes da pandemia, né? Que sorte, né? Mas eu decidi que era hora de fechar o coworking, porque já não estava lucrando, estava naquela coisa assim empatada, e eu queria ir para o mundo, sabe? Eu queria ficar mais em contato com pessoas, com startups, ver esse mundo de inovação. Então eu decidi fechar o coworking, ficar só com o escritório, tinha uma sócia na época, e fui fazer a aceleração para mulheres empreendedoras da B2Mami, logo no início de 2019, e daí terminou, eu já emendei em junho com o curso da Gama Academy, que eu fui fazer o XY lá, e lá na Gama foi onde eu percebi que existia toda uma piscina que eu podia nadar, que eram as startups, né? Então, eu ficava pensando, nossa, mas é para mim? Será que esse mundo de startups é para mim também? Porque eu estava com 37 anos na época. E eu pensava, nossa, mas será que eu não estou muito velha? Então, eu tive que também quebrar preconceitos meus, que startup não era para mim, porque eu já estava com 37 anos e não sei o quê. E falei, não, é isso que eu quero fazer. Estou num momento de mudança e tal. Decidi encerrar a parceria com a sócia e assim, comecei a procurar emprego na área de startups, né? Então, isso também, quando a gente pensa em transição, né, é preciso fazer um preparo para isso, mas para frente a gente pode falar sobre isso. Mas aí, o que aconteceu? A B2Mami estava abrindo o espaço físico delas, né? Então, eu já tinha passado pela aceleração, tinha experiência com o meu coworking, então eu estava ali no momento certo, na hora certa, e eu não acredito em coincidências, né? Eu acho que as coisas acontecem porque elas precisam acontecer. Então, eu fui lá e ajudei elas a iniciar essa casa, né? Que hoje existe, a Casa B2Mami. Então, eu participei dos 6 primeiros meses da casa. E daí, lá na casa, eu recebi esse título de Community Manager. E eu não sabia do que se tratava. Daí eu fui. Aí que eu conheci o Emiliano, né? O Emiliano ainda não tinha a CM School, mas já dava cursos sobre comunidades. Então, em 2019, colei no Emiliano, não larguei mais, entendi o que era comunidades, falei, olha, é isso que eu estou fazendo. E daí eu comecei a entender, poxa, mas quando eu tinha o coworking, também era isso que eu fazia, mas eu não sabia que era esse nome, sabe? Então, isso é muito legal, a gente perceber coisas que a gente já fazia, mas a partir de agora eu vou me estruturar para entender o que é essa carreira, né? Então, de lá, eu fui para a Gama Academy e fiquei lá na Gama durante 2 anos. Então, nesses 2, foram os anos da pandemia. Eu entrei na março de 2020, deu a pandemia, eu entrei. Então, eu tive a experiência de trabalhar, né? A gente ficou remoto, e nesse tempo, assim, de 2 anos, eu fui crescendo lá dentro de comunidades, né? Então, júnior, depois fui crescendo, virei sênior lá dentro, né? Nesse período. E daí, hoje, essa empresa que eu estou hoje, que eu estou desde abril desse ano, né? Abril de 2022, eu fui, né, hoje para liderar um time, né? Então, de sênior, eu me tornei coordenadora de comunidades. Então, é um desafio novo, né? Porque agora eu lidero uma equipe de outros community managers, né? E eu fui porque justamente eu senti que estava nesse momento da minha momento de carreira. Agora eu preciso ter uma nova experiência. Agora eu quero saber como é que eu sou como gestora de pessoas, sabe? Eu quero continuar desenvolvendo, ajudar a desenvolver carreiras, sabe? E está sendo uma experiência bem, bem interessante. E é diferente, tá, gente? Quando você é sênior, né? E você tem sua liderança e aí você passa a ser líder. E é claro que eu também tenho uma líder, né? Então, lógico, né? Você é líder, mas você também responde a outra pessoa, né? Mas sim, é uma virada de chave, de mentalidade, de postura, sabe? Então tá sendo bem interessante esse novo desafio que eu tô. Lia, e responsabilidade também, né? Sim, novas responsabilidades, com certeza. Sim, acho que isso é um ponto. Interessantíssima a história de vocês duas. Lia e Wanda, vale uma coisa. Uma curiosidade minha. Lia, antes você
Mesma pergunta que eu fiz para a Wanda. Quanto tempo essa jornada, do ponto de partida, de virada de chave, até esse momento de hoje? Ó, foi de 2019, 20, 21, foram 4 anos, né? Muito interessante. Porque quando você se envolve, há um engajamento, os contatos são feitos, o network vai acontecendo, vai gerando resultado e você vai numa crescente, né? Então, é muito importante já entender sobre os seus caminhos possíveis, até para você ter mais tomada de decisão mais rápida, mais ágil, né? Com Talvez no sentido certeza. de você entender sobre comunidade, ainda que você não saiba como você vai atuar, é algo importante, né? Sim, com certeza. Com Aí certeza. eu quero fazer uma pergunta, mas é para as duas, eu quero ouvir a resposta das duas. Eu vejo que vocês fizeram assim, uma virada de chave, né? No momento que vocês puderam, quando vocês perceberam que poderiam fazer algo diferente, né? Atuação profissional. A Wanda fala assim, olha, agora eu estou no meu propósito, agora eu entendo, né, qual é a minha missão. Isso é divino, isso é muito bacana, porque o trabalho sempre é desafiador, mas quando a gente Sim. está no nosso propósito, a gente consegue passar pelos desafios, né, com mais garra, mais motivação e mais persistência, né, porque a gente tem foco e disciplina. É, a sua jornada, Lia, foi uma jornada muito interessante, porque você foi se descobrindo como community manager. Você era fazedora, como a gente gosta de falar, você ia lá e fazia as coisas que tinham que ser feitas, mas você não conseguia ver isso dentro de um projeto mais, né, mais delineado. E aí foi se informando, foi refletindo que você foi conseguindo trilhar uma jornada. Sim. Agora sim, para aquelas pessoas que estão numa situação que elas sabem muito, né? Elas estão insatisfeitas com o que elas fazem hoje, mas elas não sabem muito para onde elas podem seguir. Né? Qual é o conselho que vocês dariam, né, para essas pessoas que querem fazer essa transição, né, de carreira e estão nesse momento que eu disse hoje? Pode ser você, Wanda. Tá, acho que um ponto que eu acho que é interessante a gente frisar que quando a gente está em mudança de carreira, a gente precisa ter a humildade de entender que você está passando por um processo de mudança. E é comum demorar um pouco para pegar o jeito, é comum demorar também para você entender exatamente como está sendo essa jornada. Então, assim, não ter tanta pressa. É claro que a gente tem aquela sede de aprender rápido, de se desenvolver e de conquistar, né, novos horizontes, etc. Mas é importante curtir a jornada, sabe? Faz parte. Sim. Entender que ali no início você precisa absorver tudo aquilo para você passar a se desenvolver. E quando você menos esperar, você está conduzindo bem aquela área. E aí você pode cada vez mais se capacitar para ser um profissional excelente, né? Mais qualificado. Eu acredito muito que um ponto mega importante é saber manter as boas relações. É muito legal a gente que está lidando com o community manager, a pessoa que está em transição para ir para essa área, tem que saber lidar com tantas pessoas e filtrar quem são as pessoas que vale a pena a gente seguir nessa jornada, né? E manter esses bons relacionamentos. E entender também que tem pessoas que não entendem ao certo o que a gente faz, mas que essas pessoas podem contribuir para que, de alguma forma, aconteça o desenvolvimento da sua comunidade. Então, tem pessoas que não entendem o que a gente faz, mas auxiliam no desenvolvimento do que a gente está construindo. Então, isso é legal. Por isso, eu acredito muito que a gente precisa manter esses bons relacionamentos. Total. Eu digo que ter bons relacionamentos, saber manter, fazer networking, né, é essencial na nossa carreira. Mas quando a gente fala de transição de carreira, uma coisa que eu sempre falo assim, você tem que ter um planejamento para fazer essa transição, né? Porque assim, hoje o trabalho que você tem, né? Você pode ser uma pessoa sênior atualmente na sua área e você quer fazer essa transição. Então você vai transitar para um júnior. Então você vai necessariamente ter que ter um downgrade de salário, né? Então pode ser que você não esteja preparado para isso, né? Então será que você vai conseguir? Então eu digo que tem que ter esse planejamento financeiro principalmente, né? De assim, olha, eu vou
aqui no próximo ano receber menos para entrar na área, para daí ter uma rampagem maior, e daí daqui a 2, 3 anos eu vou estar ganhando um salário maior do que o meu hoje, sabe? Então é preciso pensar também assim, é planejamento financeiro, então eu vou ter que fazer ali um desenho de como que vai ser esse período, né? Isso calculado. Totalmente. E outra coisa que eu acho interessante é a gente vive muito esse momento do FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Então, quando você começa nessa transição, você vê a quantidade de coisas que você tem para conhecer, aprender, aí te dá um desespero, assim, ai meu Deus, mas nossa, não vai dar tempo de... Aí, de repente, chega mais Web3, NFT, blockchain, nossa, agora também tem que aprender isso. Calma, ferrou. Vai com calma, né? Ferrou, né? Não vou conseguir. Vai conseguir sim. Então, assim como você tem que fazer um desenho, um planejamento financeiro, você pode fazer um planejamento de estudos. Tá, então esse quarter aqui, né, eu quero aprender isso. No próximo quarter, eu quero aprender aquilo. E lembrando que aprender em comunidade é muito melhor e mais gostoso, né? Então, de novo, vou citar que Semi-School é legal por conta disso, porque você aprende em comunidade e você vai encontrar na comunidade pessoas que estão em experiências diferentes, né? Então, tem júnior, tem pleno, tem sênior, tem líder. Então, essas pessoas estão aprendendo juntas e aquilo que aquela pessoa passou, né? Ela pode ensinar para você não cometer o mesmo erro, né? Para você pular essa etapa, né? Então, isso eu acho muito legal. Então, vai ter um momento que você vai ter um estudo individual, é você com você mesmo, com o que você quer aprender, e aquilo que é o estudo coletivo. É muito interessante, Lia, que você disse do estudo individual e do estudo coletivo, porque quando você aprende, por exemplo, você vai para Semi-School, e aí você vai aprender em comunidade, como você disse, acontece um fenômeno que é o fenômeno da aprendizagem, porque a gente nunca está zerado, né? Nós sempre sabemos algo, nós sempre temos um background de conhecimento. Total. E quando você participa de comunidade, você consegue se colocar e, ao mesmo tempo, entender o que você sabe e partilhar esses saberes, recebendo outros novos em troca. Então, quando você estuda em comunidade, é uma partilha muito grande de aprendizagem. E se quebra, você entra em comunidade e amplia o seu network. Exatamente. Eu concordo, eu até gosto muito de frisar o give back, né? Que é você realmente partilhar o que você aprendeu dentro de uma comunidade. E eu levo muito isso para a vida. Então, assim, hoje, no momento que eu estou como um profissional, eu gosto muito de contribuir para as pessoas que estão entrando na área agora. Então, inclusive, eu estou até como mentora para jovens que estão atuando como community manager. Estou conversando também com jovens que estão querendo entrar no mercado de trabalho, ainda não sabem que caminho querem seguir. Então, acho que isso é muito importante. A gente precisa compartilhar o que a gente aprendeu no decorrer da caminhada, né? E, assim, eu acho que muito do que a Lia faz total sentido, eu concordo completamente, mas só um ponto também que é válido a gente falar, né, e frisar, na parte do planejamento financeiro, né? Tem pessoas que estão iniciando na área e ainda não tem esse planejamento financeiro e não sabe exatamente como que pode seguir e aprender e se desenvolver com isso. Então, aí a comunidade, ela entra muito nesse sentido, porque a gente pode lidar a passar a conversar com pessoas que entendem desses assuntos. E aí nos ajudar a nos capacitar para construir o nosso planejamento para o futuro. Então, acho que isso é muito legal. A vantagem da comunidade é essa, a gente consegue abrir portas, a gente consegue interagir com diversas áreas sem estar exatamente dentro de comunidades. Então, acho que isso é um ponto bem legal e são coisas que agregam muito, no meu ver, como tá dentro de comunidade, sabe? E pegando a palavra do momento, né, que é vulnerabilidade, né? Você está se falando tanto sobre isso, né? Ser vulnerável, no meu ponto de vista, é você conseguir levantar a mão para pedir ajuda, né? Então, você dizer que, olha, gente, eu estou aqui com um problema assim, alguém já passou por isso? Alguém pode me ajudar, né? E sempre vai ter alguém da comunidade que vai levantar a mão, acredite, sabe? Porque eu acho que as pessoas são muito afim de dar esse give back que a Wanda falou, sabe? Então,
Vulnerabilidade é isso, é você se mostrar que, olha, eu preciso aprender e preciso de ajuda. Ninguém se basta sozinho. E não está sozinho. Exatamente. Nossa, esse papo tá tão bom, Lia e Wanda. Eu queria continuar mais, mas não dá, né? Nós vamos ter que encerrar. E aí eu vou encerrar fazendo um último pedido para vocês. O que vocês poderiam falar para motivar quem está nos assistindo agora a se engajar nesse mundo tão importante, tão fundamental nos dias atuais? Olha, eu queria falar mais, mas vendo que o tempo tá curto aqui, a gente tem que encerrar. Mas nós nos vemos no dia 9, vou estar lá presente. Eu acho que a gente consegue partilhar aí e contar mais sobre a jornada e contribuir para esses CMs que vão estar com a gente. Mas eu acho que um ponto importante, assim, no meu ponto de vista, é claro, é aproveitar e apreciar a jornada, sabe? Aproveitar esses caminhos que a gente tem como community manager de socializar com outras pessoas, entender novas culturas, aprender, se desenvolver, pensar também no coletivo e no individual, mas curtir a jornada, sabe? É muito bom quando a gente consegue trabalhar num ambiente confortável, seguro, num ambiente que nos traz essa liberdade e que a gente possa apreciar. E acaba sendo um trabalho leve, né? Um trabalho tranquilo. Eu acho que um trabalho sociável, vamos dizer assim, e tendo sempre a empatia. Excelente, aprecia a jornada. Tão importante, né? Muito Sim. Importante. Sabe as palavras, Wanda. E você, Lia? E eu diria assim, gente, eu estou muito otimista com o mercado, sabe? O mercado para community manager está crescendo muito, sabe? E hoje a gente tem a perspectiva de também poder trabalhar para empresas de fora, sabe? Então, assim, é um mercado nacional e internacional que está aí aberto. Então, falando de mercado internacional, cola lá no Felipe da Talking Talk, aprende inglês, desenvolve esse inglês aí para trabalhar para fora também. Mas, assim, realmente eu estou muito otimista com o mercado. O mercado realmente está olhando que comunidades, engajamento, né? O nosso tema aqui é engajamento é o novo rei. E é isso mesmo, sabe? Porque não adianta só construir produto, jogar no mercado, e aí você fica batalhando pelo Product Market Fit, sendo que você pode construir a comunidade e daí a comunidade te ajuda a construir o produto. Então, as empresas estão interiorizando isso. Tem muito campo legal aí. Então, se você está afim de ir, é um mar azul aí para você navegar. Então, vem para cá, se joga. E estarei também no dia presencial, dia 9. Se quiser conversar mais comigo, me chama lá, tá? Estarei lá, vai ser um prazer. Delícia, maravilha. Eu só posso agradecer vocês, você, Lia, a você, Wanda. Muito obrigada pela partilha de vocês. Vocês falaram coisas importantíssimas para que as pessoas consigam entender mais e se orientar, né, nessa trajetória e nessas múltiplas formas de atuar como community manager. E esse CM Summit está maravilhoso. Né? Mesmo. É isso. Quarta-feira a gente vai estar lá, né, gente? Vamos aproveitar, vamos curtir, fazer network, rede e aprender sempre mais sobre community manager. Muito obrigada, Lia. Muito obrigada, Wanda. Obrigada, Gi. Obrigada, Wanda. Tchau, tchau, gente. Um abraço, pessoal. Até mais. Até. Até.